Desde que a humanidade lançou seus primeiros objetos rumo às estrelas, um dos maiores marcos da exploração espacial foi, sem dúvida, a missão Voyager. Lançada em 1977, a Voyager 1 é hoje o objeto mais distante já criado pelo ser humano. Ela viaja incansavelmente pelo espaço interestelar, a uma velocidade de impressionantes 61 mil quilômetros por hora, levando consigo informações da nossa civilização, incluindo uma cápsula do tempo, o famoso disco de ouro, com sons e imagens da Terra. Por décadas, acreditamos que nada feito por nós conseguiria ultrapassá-la. Afinal, ela viaja desde os anos 70, rompendo as fronteiras do nosso sistema solar. Mas, e se eu te disser que, recentemente, um objeto misterioso ultrapassou a Voyager 1? Isso não é teoria da conspiração. Dados reais, recebidos diretamente dos instrumentos da sonda, começaram a gerar pânico, especulações e, claro, muitas perguntas sem respostas. O começo do mistério. Tudo começou quando os operadores da missão Voyager, no laboratório de propulsão a jato da NASA, começaram a notar anomalias nos sensores de plasma e nas leituras de ondas de rádio. Inicialmente, parecia uma simples interferência, algo comum em um ambiente tão hostil como o espaço interestelar. No entanto, as leituras começaram a se repetir em intervalos precisos. O que chamou mais atenção foi que, durante alguns dias, os sensores detectaram um deslocamento de partículas carregadas que se intensificava rapidamente. Como se algo muito grande e muito veloz estivesse se aproximando por trás da Voyager 1. Então, um dos instrumentos captou um forte pico de emissão de ondas de plasma, seguido por uma súbita alteração no campo magnético local. Esses dados indicavam uma coisa quase impossível: um objeto vindo da direção do nosso sistema solar passou pela Voyager e seguiu viagem para fora, desaparecendo no espaço interestelar. Dados não negáveis, a NASA tentou, a princípio, ser cautelosa. Publicou relatórios técnicos, sugerindo que talvez o evento fosse fruto de uma ejeção de massa coronal emitida pelo Sol anos atrás, que só agora teria alcançado aquele ponto distante. No entanto, os cálculos não batiam. Uma MC não se move tão rápido. O padrão do campo magnético não correspondia a uma emissão solar. E mais importante, as leituras mostraram claramente um sinal de radar de um objeto sólido, compacto e que refletia ondas de rádio. Os engenheiros e cientistas começaram a mapear as trajetórias, refazer os cálculos de velocidade, tempo e intensidade do sinal. O que encontraram os deixou perplexos. O objeto estava viajando a uma velocidade 25% maior que a própria Voyager. Sei, confirmado. Isso significa que algo lançado após 1977 menos, ou algo natural, menos conseguiu alcançar e ultrapassar a Voyager 1. Mas não existe, oficialmente, nenhuma missão humana capaz disso. Nenhuma nave secreta. Nenhuma tecnologia conhecida. O objeto é natural. So who? Artificial? Essa é a pergunta que está tirando o sono dos astrofísicos. Se for um objeto natural, quais são as possibilidades? Fragmento interestelar como o famoso Oumuamua, um objeto interestelar que cruzou nosso sistema solar em 2017. Surpreendendo a comunidade científica com sua velocidade e comportamento atípico, cometa ou asteroide interestelar. Mas nesse caso, deveria haver uma cauda de detritos ou uma assinatura térmica, o que não foi detectado. Ejeção de um sistema estelar. Objetos podem ser arremessados de sistemas binários ou de explosões supernovas, mas novamente, os cálculos de trajetória não apontam para isso. Por outro lado, se formos ousados o suficiente para considerar a hipótese
de que seja algo artificial. Então as perguntas se tornam ainda mais perturbadoras. Quem criou? Foi enviado de onde? Por que cruzou nosso sistema solar, ultrapassando a Voyager, sem emitir nenhum sinal direto? O comportamento inexplicável. O mais estranho é o comportamento do objeto após ultrapassar a Voyager. Segundo os dados, após ultrapassar a sonda, ele alterou levemente sua trajetória, como se fizesse uma manobra de correção. Isso não é comum em corpos naturais, que normalmente seguem linhas retas, influenciados apenas pela gravidade e pela inércia. Os instrumentos captaram uma mudança de direção de aproximadamente 5 graus, algo sutil, mas estatisticamente improvável para um simples pedaço de rocha interestelar. E mais, por um breve momento, as ondas de rádio da Voyager sofreram uma interferência, como se algo estivesse escaneando ou interagindo com os sinais eletromagnéticos da sonda. Tentativas de ocultação. O mais alarmante talvez não seja apenas o evento em si, mas o silêncio que se seguiu. Fontes internas, engenheiros aposentados da NASA, relataram que logo após a detecção do fenômeno, houve uma reunião de emergência envolvendo agências como a NASA, a Força Espacial dos Estados Unidos e até membros da NSA. Por quê? Porque, se esse objeto for uma tecnologia não humana, a Voyager 1 acabou de se tornar nosso primeiro contato indireto com uma civilização desconhecida. E isso muda tudo. Muda a ciência, a filosofia, a religião e até as questões geopolíticas. A partir daí, dados sobre a anomalia começaram a desaparecer dos registros públicos. As atualizações da missão Voyager, que costumavam ser mensais, foram reduzidas. Relatórios técnicos foram arquivados ou editados. Um silêncio desconfortável tomou conta da comunidade científica. O que dizem os especialistas? Alguns cientistas se posicionaram publicamente. Avi Loeb, astrofísico da Universidade de Harvard, famoso por suas teorias sobre objetos interestelares, sugeriu que esse pode ser mais um caso de tecnologia alienígena observável. Outros pesquisadores mais conservadores alertaram que o espaço interestelar é um ambiente cheio de fenômenos que ainda não compreendemos completamente. Mas há consenso em uma coisa: nunca antes algo assim foi registrado em toda a história da exploração espacial. Teorias mais extremas. Como era de se esperar, a internet entrou em colapso com as teorias sonda alienígena. Muitos acreditam que o objeto é uma sonda de outra civilização, talvez monitorando as atividades de civilizações emergentes no cosmos, menos como a nossa. Drones autônomos interestelares. Assim como lançamos a Voyager, civilizações muito mais antigas podem ter lançado milhões de sondas autônomas pelo universo. Tecnologia humana secreta. Uma teoria menos aceita, mas que circula. Sugere que governos possam ter desenvolvido tecnologia de propulsão avançada em segredo. Portais ou anomalias temporais. Uma minoria levanta a hipótese de que o objeto tenha surgido de uma anomalia no espaço-tempo, como buracos de minhoca, e agora? A grande pergunta que fica é: se algo ultrapassou a Voyager 1, o que mais existe lá fora que ainda não sabemos? Seja natural, seja artificial, uma coisa é certa: não estamos mais sozinhos no desconhecido. A Voyager 1, que levava nosso cartão de visita para o universo, acabou sendo talvez o primeiro a ser notado por alguém menos, ou por algo que navega pelos mares cósmicos muito antes de nós. E enquanto olhamos para os céus, talvez, naquele exato momento, algo esteja olhando de volta.